Olá, gente, tudo bem? Pessoal, vamos dar continuidade aqui ao estudo das EDO de primeira ordem. Então, nas aulas anteriores à prova, a gente começou os métodos de soluções, né, das EDO de primeira ordem. Então, esse grupo das EDO de primeira ordem já está quase que finalizando. São 5 métodos, a gente já concluiu 3. E hoje vamos falar do quarto método, que é o método do fator integrante. Então, quais são os métodos que a gente já trabalhou? Para as EDO de primeira ordem, trabalhamos variáveis separáveis, equação homogênea, né, quando a EDO de primeira ordem é homogênea e exata. E hoje iremos trabalhar a parte do fator integrante. Então, o que seria o fator integrante? O fator integrante, pessoal, nada mais é do que um mecanismo ou dispositivo que transforma uma EDO não exata em uma EDO exata. Vejamos, essa EDO aqui de primeira ordem, se vocês observar ela, x dy menos y dx igual a zero, é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, não exata, pois aqui a parte do n de xy, que é só x, e o m de xy, que é só y, se eu derivar essa em relação a x, essa aqui é 1, e se eu derivar essa em relação a y é menos 1. Então, veja que as derivadas parciais, pelo aquele mecanismo nosso lá do teorema de teste, para saber se é exato ou não, verificou-se que essa equação aqui é uma equação não exata. Agora, existe alguns mecanismos que eu vou mostrar aqui. Existe, na verdade, um mecanismo importantíssimo, né? A gente vai fazer ele de forma genérica e essa generalização que a gente está fazendo dele serve para você determinar qualquer outra EDO não exata de primeira ordem e você transformá-la ela numa EDO exata. Então, vejamos. Algumas vezes podemos transformar uma equação diferencial não exata em uma equação exata. Basta multiplicar essa equação, né, por uma outra função, vou chamar essa função aqui lambda de xy. Essa função vou estar chamando ela de fator integrante, que é o tópico da nossa aula de hoje, né, fator integrante. Então vejamos, o que nós temos? Como eu já comentei, essa equação aqui de primeira ordem não é exata. Agora observe que essas funções que eu tenho aqui, 1 sobre x quadrado, 1 sobre y ao quadrado e 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, são funções, né, que eu posso multiplicar por essa EDO, claro, pegando xy diferente de zero. Então, eu posso multiplicar por essa EDO e a transformar ela numa EDO exata, né? Então, essa função lambda de xy pode ser também só função de x ou só função de y, certo? Então, vejamos. O primeiro caso, eu peguei a minha EDO, antes não exata, multipliquei por 1 sobre x ao quadrado, está aqui a nova EDO. Essa nova EDO agora, pessoal, ela é exata, pois se eu derivar parcialmente o m em relação a y, né, o m aqui vai ficar menos y sobre x quadrado. Se eu derivar em relação a y, o m, então vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado, né, se eu derivar o m. E se eu derivar o n aqui, quando eu multiplicar por 1 sobre x ao quadrado, vai ficar 1 sobre x. 1 sobre x, se eu derivar em relação a x, 1 sobre x, é menos 1 sobre x quadrado. A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. Portanto, a derivada parcial da n em relação a y, né, da n em relação a x, perdão, n em relação a x é menos 1 sobre y, e a derivada parcial da m em relação a x é menos 1 sobre x quadrado, certo? Então, viu, pessoal? Da m em relação a y e a n que é em relação a x. É invertido, viu? Aqui acompanha o dx, eu derivo em relação a y, e acompanha o dy, eu derivo em relação a x. Então, essa derivada, pelo teorema, tem que ser igual para a EDO ser exata. Então, vejamos. Antes a gente testou, viu que ela não era exata, agora a gente viu que ela é exata. Da mesma forma, se eu multiplicar a mesma EDO por 1 sobre y ao quadrado, se você pegar a parte agora de y e derivar em relação a x, vai ficar menos 1 sobre y ao quadrado, e a parte de x derivar em y vai ficar menos 1 sobre y ao quadrado também. Então, eu tenho justamente que essas duas funções, 1 sobre x ao quadrado e 1 sobre y ao quadrado, transforma essa EDO numa EDO, uma EDO que era não exata,
é transformada quando eu multiplico por uma dessas funções em uma EDO exata. Da mesma forma, você multiplicar também por essa terceira função, que é a soma dessas duas, né? Na verdade é que na verdade é a soma não, é a combinação, né? Uma combinação dessas duas. Então, vejamos. O que eu tenho aqui? Eu tenho mais de um fator, né? Mais de um fator integrante aqui. Perceba que são mais de um fator que transforma um EDO não exato no exato. Agora, como é que eu vou determinar isso genericamente? Qual é o mecanismo? O mecanismo é bem simples. Ó. Então, o que eu tenho que fazer? Observe que existe mais de uma função, né, que depende de x, y, que transforma EDO não exata em um EDO exato. Agora, vamos apresentar um método, né, que você faz essa escolha de qual função utilizar para determinar, né, a função multiplicador ou o fator integrante, que a gente vai chamar essa função que eu vou multiplicar a EDO de primeira ordem, que antes não era exata, não é exata. Como é que eu faço isso? Ó? Para isso, eu vou considerar lambda genericamente, né, a função de x e y, esse fator integrante. Então, eu pego a EDO aqui de primeira ordem e vou multiplicar por lambda, tal que a derivada parcial da m, agora já multiplicada por esse fator em relação a y, seja igual à derivada da n, já multiplicada por esse fator em relação a x. Bom, agora, viu pessoal, por quê? Porque quando eu multiplico por esse fator, a ideia é transformar essa aqui que não era exata em exata. E para ser exata, a derivada parcial dessa em relação a y tem que ser igual à derivada parcial dessa em relação a x, que é invertida aqui, né? Agora, RP, regra do produto, aplicando aqui a regra do produto, porque aqui são duas funções, tanto o m como o lambda são funções de x e y, assim como o n e o lambda também são funções de x e y. Então, aplicar a regra do produto dos dois lados, ó, aplicando a regra do produto, essa aqui, ó, se aplicar a regra do produto, vai ficar derivada parcial de lambda em relação a y vezes, né, a derivada parcial de lambda em relação a y vezes a segunda, deriva a primeira vezes a segunda, mais agora a primeira que é lambda vezes a derivada da segunda, tá? A derivada da segunda que é a derivada de m em relação a y, né? Por isso que passou aqui para o outro lado, que aqui ia ficar uma soma. A mesma coisa que vai ficar a soma, deriva a primeira, né? Derivada de lambda em relação a x vezes a n, né? Fica ok, passa por lá de cá. E aqui vai ficar lambda derivada, né? Agora repete a primeira, deriva a segunda, derivada de n em relação a x. Pronto, aí eu só vou agrupar, né? As que vai aparecer com lambda eu boto no segundo membro, e as que vai aparecer sem lambda eu boto as derivadas só com derivada, boto para o primeiro membro, né? Aí boto o lambda em evidência, né? Bota o lambda em evidência. Para simplificar esta equação, agora eu vou escolher o lambda como sendo função só de uma variável, porque até então, ó, aqui a gente está considerando o lambda como função de x e y. Agora, eu posso escolher o lambda só como função de uma variável, ou de x ou de y. Então, suponhamos agora no primeiro caso que lambda seja função só de x. Ora, se lambda seja função só de x, então a derivada parcial de lambda em relação a y é zero. Ó. Se ele for função só de x, essa parte aqui zera. Se ele for função só de y, é essa parte que zera, certo, pessoal? Então, vamos lá. Considerando ele como função só de x, essa parte que vai zerar vai ficar só menos n, derivada parcial de lambda em relação a x, igual a lambda, que multiplica tudo isso aqui, certo? Como lambda é função só de x, vamos considerar esse membro aqui, né? Agora eu vou dividir, né? Agora eu vou dividir, como lambda é função só de x, por isso que ficou somente essa parte aqui. Essa partezinha aqui como função só de x, certo? Porque aqui essa parte que zerou, então ficou aqui só a derivada parcial de lambda em relação a x vezes o n, né? E aqui vai ficar igual, né? O segundo membro mantém, e agora vou dividir tudo por
pelo produto n vezes lambda. Se eu dividir tudo pelo produto, observe quando eu dividir aqui tudo por n vezes lambda, aqui vai ficar só 1 sobre n, e aqui vai ficar 1 sobre lambda, né? É isso que a gente está fazendo aqui, vai ficar 1 sobre lambda, e aqui 1 sobre n. Agora, vale ressaltar que essa última equação só faz sentido, né, ó, se a função no segundo membro depender só de x, né? Então, se essa função aqui do segundo membro depender apenas de x, né? Então, eu tenho essa equação aqui bem posta. Desse modo, vou integrar aqui em ambos os lados, separar aqui as variáveis, né? Trazer o x para cá. Então, posso passar aqui em integral. Então, essa integral aqui, dependendo só de x, vai ficar a derivada ordinária mesmo, né? E aqui, integrando aqui, né? Integrando essa parte aqui em lambda, 1 sobre lambda de lambda, integrando em lambda, é o ln de lambda. Elevando tudo a e, o lambda fica sendo a e elevado à integral, né? Porque aqui vai ficar e elevado a essa integral aqui de 1 sobre lambda, derivada parcial do m em relação a y, menos a derivada parcial do n em relação a x dx. Certo, pessoal? Então, gente, ó, esse aqui vai ser o meu fator integrante se eu tiver colocando, né, se eu tiver pegando o lambda só em função de x. Similarmente, né, se você voltar aqui na nossa equação, né, como eu falei, se eu pegar agora dependendo só de y, essa parte que vai zerar, e aí da mesma forma, né, eu vou dividir tudo pelo produto. Agora 1 sobre 1 sobre lambda m, aqui vai ficar só 1 sobre m, e aqui vai ficar 1 sobre lambda. Aí eu faço a mesma coisa agora, depender só de y, eu passo a integral agora dos dois lados. Olha o que que acontece. Quando eu passar a integral agora dos dois lados, aí eu vou ficar com essa expressão aqui, ó. Aí ficar então, lambda é igual a integral, e elevado à integral de 1 sobre m, derivada parcial, aqui ficou, esse menos aqui veio para cá, né? Aí eu vou ficar com ele, né, positivo, por isso que quer ficar positivo, vai ficar 1 sobre m, derivada parcial do n em relação a x, menos a derivada parcial do m em relação a y dy. Então, pessoal, é isso, aqui está os dois formatos de eu obter esse fator integrante. Então, esse aqui é um fator integrante, esse aqui é outro. Agora, observe o que é que eu tenho. Observe que, nesse exemplo aqui, gente, ó, nesse exemplo, eu tenho uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, onde o m de xy é apenas o y, e o n de xy é y ao quadrado menos x. Se eu derivar parcialmente essa em relação a x, dá menos 1, e essa em relação a y dá 1. Então, veja que elas são, que essa EDO é não exata, porque as derivadas parciais das funções aqui que acompanham dx e dy, né? As derivadas parciais da m em relação a y e da n em relação a x são diferentes. Então, aquele teste do nosso lado do teorema não foi confirmado. Agora, vamos determinar o fator integrante. Então, eu já tenho as expressões aqui para determinar o fator integrante, dependendo só de x e dependendo só de y. Então, basta eu aplicar. Então, vamos fazer ele dependendo só de y. Olha, se eu fizer ele dependendo só de y, olha o que, que eu tenho dependendo só de y. É 1 sobre m, né? Aí inverte que fica a integral de 1 sobre m, parênteses, derivada parcial de n em relação a x, menos derivada parcial de m em relação a y, dy. Agora, pergunta que se faz. Professor, como é que eu vou escolher qual fator integrante eu usar? Qual é o que eu vou usar? O dependendo só de x ou o que depende só de y? Veja, ó, o que depende só de x, eu inverto o m, que acompanha o dy. O que depende só de y, eu inverto o m, que depende de x. Então, veja o que, que você vai fazer. Você vai usar, para você fazer a escolha, qual deles usar, você olha para a equação e vê das funções que você vai inverter qual é a mais simples. Então, qual é a mais simples entre essas funções? É a y, mas a y é o m. Então, você tem que inverter o m. Para me inverter o m, aí você observa aqui, aqui inverte o m é o que depende só de y. É o fator integrante que depende só de y. Então, essa dica que eu estou colocando é justamente para você fazer a escolha de qual fator integrante você vai usar. Então, o fator integrante que você vai usar aqui vai depender de qual função está mais simples. Então, você olha qual a função está mais simples. Como é a m,
então você usa o fator integrante dependendo só de y. Por quê? Porque no fator integrante dependendo só de y, é a função m que é invertida, ó. E no fator integrante dependendo de x, é o n que é invertido. Então, vejamos, se eu tivesse escolhido o fator integrante aqui, nesse caso, dependendo aqui de x, a integral aqui ia ficar um pouco complicada, porque eu ia escolher essa aqui para inverter. Aí podia ser que eu não conseguisse sair da integral. Aí eu escolhendo o fator integrante, nesse caso, dependendo de y, eu vou inverter aqui a m, que é só y. O inverso de y é 1 sobre y. Então aqui vai ficar lambda igual a elevado a integral de 1 sobre y, parênteses, derivada parcial, né, da n em relação a x. Então, se eu derivar n em relação a x, dá menos 1. Se eu derivar menos a derivada parcial da m em relação a y, que também aqui dá menos 1 por causa do menos lá da fórmula, né, que aqui a derivada parcial da m em relação a y é 1 dy. Então, aqui vai ficar elevado à integral de 2 sobre y dy. Ora, aí boto 2 para fora e fica elevado à integral de 1 sobre y dy. Que a integral de 1 sobre y dy é o ln de y. Então vai ficar elevado ao ln, né? Eleva esse menos 2 para cima do menos y. Fica elevado ao ln de y elevado a menos 2. Ora, como a base é igual à base do logaritmo, cancela aqui, vai ficar só y elevado a menos 2. Ora, mais y elevado a menos 2, isso aqui é equivalente a 1 sobre y ao quadrado. Então, se eu multiplicar toda essa equação por 1 sobre y ao quadrado, eu vou transformar ela numa equação exata. Vejamos, então se eu multiplicar pelo fator integrante aqui, ó, isso aqui vai ficar 1, esse aqui vai ficar y sobre x, x sobre y ao quadrado, né, porque eu estou multiplicando tudo por 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre y ao quadrado, que é o fator integrante, 1 sobre y ao quadrado, então y ao quadrado sobre y ao quadrado fica 1, menos x sobre y ao quadrado fica isso mesmo, né, dy, mas aqui vai ficar y sobre y ao quadrado, fica só 1 sobre y, igual a 0. Agora veja, se eu derivar isso aqui parcialmente em relação a y, dá menos 1 sobre y ao quadrado. E se eu derivar isso aqui parcialmente em relação a x, que é invertida, vai ficar menos 1 sobre y ao quadrado também. Então vejamos que de fato eu transformei essa aqui que não era exata, agora numa exata. Então como é que eu resolvo essa EDO? É equivalente a resolver essa. Como é que eu resolvo essa? Pelo método exato que a gente já comentou e até cobrou na prova. Então, se uma EDO não é exata, eu uso o quê? Eu uso o fator integrante, transformo ela numa exata, e aí só assim eu resolvo essa EDO exata. Certo, pessoal? Então, gente, era isso que eu tinha para trabalhar com vocês na aula de hoje. Espero que todos tenham compreendido. Fator integrante é um tópico importante desse primeiro momento do nosso estudo de EDO, as EDO de primeira ordem. E aqui eu vou deixar alguns exercícios para vocês ir treinando. Ó. Essa primeira questão aqui é só usando aquele teorema lá, ou achar essa função m para que essa equação diferencial seja exata. Para que ela seja exata, a derivada parcial dessa em relação a y tem que ser igual à derivada parcial dessa em relação a x. Então, se a derivada parcial dessa em relação a x, em relação a y, perdão, é igual à derivada parcial dessa em relação a x, igual às duas derivadas, depois passo a integral e acho o m, né, de xy. Então é muito fácil. E essa outra aqui, ó, eu quero que você encontre o fator integrante, não é só isso que eu quero. Encontre o fator integrante, transformar a equação que não é exata numa exata e depois resolva. Então eu quero três coisas: fator integrante, transforme, né? Ache o fator integrante, depois que achar o fator integrante, transforme, mostre que ficou exato e depois resolva pelo método exato. Então, por isso que eu deixei o exercício aparentemente pequeno, porém esse segundo aqui, né, a questão 5, ela é muito trabalhosa. Então, não deixe acumular, faça os exercícios, use o livro que eu coloquei lá como material complementar também para estudo e para exercício também. Lá tem muito exercício importante. E é isso aí, tu. Bons estudos e até a próxima aula.